Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. Com a palavra, Liga Tripa. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o eixão, às 6 horas da tarde, fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Nonô! Nonô! Ô, nonô! Ô, nonô! O Sesc Cultura ao Quadrado hoje tem o prazer, a alegria de receber o Liga Tripa. Aldo Justus e Jonatas Calouro estão aqui representando o resto da banda. Vamos homenagear todo mundo, falar todo mundo que tá aí, do Boque. Tá bom. Vamos Fino. Fala, Calouro. Do Boque, Fino, Toninho da flauta, né? Isso, Carrapa do cavaquinho. André Felipe. André, que é também do Negão, que nem eu. Também, que também toca. Divide comigo também divide, o Negão, e também toca pandeiro percussão. legal. É mais jovem, né? Filho do Carrapa. Já é a segunda geração. Ali Segunda geração já entrando. E você está falando do Negão. O Negão é um instrumento que foi homenageado até pela Noélia, né? Sim. Ela escreveu sobre o Negão. É aquela sensação que a gente tem quando ouve de longe o som do Negão avisando que o Liga Tripa vai chegar. Isso era início de Brasília, gente? Quando vocês cantavam pelos bares, vocês chegavam sem avisar, era o Negão que avisava que vocês estavam indo fazer um espetáculo. Porque na verdade o contrabaixo, né, que assim, o Negão é um contrabaixo, é o contrabaixo monocórdico, né? Ele avisa porque assim, ele tem um timbre de som que é muito dele, né? Então não tem, você ouvir o som do Negão, você já sabe que é ele, né? E eu, desde a primeira vez que eu vi o Márcio, né? Que é o Mació, do Circo de Grude, né? Que foi quem introduziu o Negão. Quem foi que, inclusive, construiu o Negão, né? Construiu o Negão. Eu aprendi com ele a tocar, né? Porque nós moramos juntos numa república, né? Um tempo ainda, nos tempos de UNB e tal. E assim, eu me apaixonei, né? Eu sempre toquei muito, toquei violão, sempre toquei contrabaixo, mas assim, o Negão... Né, quando, na época, o Márcio foi morar em Pirinópolis, né, na época, e aí eu acabei assumindo, né, o Negão no Liga Tripa, e assim, passaram muitos neguistas, né, pelo Liga Tripa também, né. O primeiro Negão ele foi construído assim, com uma sobra de caixa de peças de automóvel que ele achou lá na W3. Que, aliás, o Marcial é mestre nisso, né? Pegar as coisas que você nem imagina e transformar em instrumento, né? Então, o outro que ele fez, ele chamou de embaixador, porque era um embaixador africano, né? Porque o outro é super bonito, tem uma pintura até do Delay, tá? E eu conservo ele até hoje na minha casa, né? Então, é de estimação. Era isso. Mas tem a questão, né? Então, vou falar eu agora, né? Da origem. Né, da origem da palavra Negão, que na verdade o Márcio viu um trio africano de instrumentos primitivos, que era um com a caixa maior, outro com a caixa média, outro com a caixa pequena, com aquele mesmo formato. Era um trio de jazz. E aí ele gostou daquele instrumento e pesquisou, e foi lá, falou com os caras depois lá atrás, né, e pegou o de timbre mais alto, mais baixo, e fez o Negão, e o Negão é em função de ser africano. Negão liberto do jugo português. Isso, eu ia falar. Tem nome e sobrenome, não é só Negão, né? Tem toda africano, né? Africano liberto do jugo português. A gente sempre falava isso. Falando dessa participação do Marció, e realmente o de Grude, quando veio aqui, falou muito de vocês, do Liga Tripa. E a gente percebe que essa Brasília dessa época, já são 40 anos de Liga Tripa, e a gente percebe que tem uma mistura nessa época muito grande de todas as artes e de todos os grupos. Tinha isso mesmo? Era esse clima? Eu me lembrei da Galeria Cabeças. Foi uma galeria que tinha na 11, comandada pelo Neio Lúcio, que eram artistas plásticos, escritores. Inclusive fizeram uma revista Grande Circular, nessa época uma revista, não sei se você ouviu falar dessa revista, um número único.
E essa coisa, né, dessa junção de artes plásticas, o pessoal ali conversava, batia papo, discutia as coisas. Então eu acho que foi uma época de muita efervescência realmente na cidade. E essa junção de várias artes, né? Por exemplo, o Ari Para-Raios, com o Esquadrão da Vida também, fazendo um trabalho próximo ao Liga Trippa, porque ele fazia teatro na rua, né? Artes plásticas saindo também, pintando as paredes da cidade, tudo mais. Havia um movimento, eu acho que ligado talvez a um down, assim, dos militares, do poder e tudo mais, sabe? E a arte começou a tomar mais espaço. Necessidade de uma resposta pela cultura, né? Assim, da cultura se colocar... Aliás, para mim, a ditadura militar foi um dos momentos que mais produziu arte. Né? Houve muita essa dialética. E vocês estavam falando, começar a Travessia do Eixão, que é uma música super conhecida do Liga Trippa, que foi gravada pelo Renato Russo, enfim, é um marco, eu acho, da banda, né? E tem a Noélia, que é poeta, que é personagem dessa música, Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. E era um poema do Nicolas Ber, que era aquela geração da poesia no mimeógrafo, né? Você copiava e vendia seus poemas nos lugares onde estava o Liga, nos lugares onde estavam as bandas de rock. Então, o Nicolas Ber era aquela presença ali. Então, também tinha essa junção das artes. O Nicolas Ber, nessa época, era adolescente, né? A Noélia era adolescente também, namorada dele. Ele fez esse poeminha maravilhoso, né? Para ela. E o Liga Trippa, eu vejo, assim, nas origens do Liga Trippa, um movimento mimeógrafo. Eu vejo um movimento mimeógrafo. Só que o movimento mimeógrafo eram os poetas vendendo livrinhos na rua. O Nicolas Ber jogava... Vou fazer um lançamento agora, ele jogava um livrinho dele, né? Paulo Tovar, Soter e tudo mais. E a gente... Que tal fazer isso na música também? Na época que existiu o aborto elétrico, existia uma outra grande banda, que se chamava Liga Trippa. Assim, eles recusavam a dar espetáculos pagos. Então, por exemplo, assim, porque Brasília também é uma cidade universitária, né, que tem um NB, e muito da cidade, dos agitos, assim, do que está rolando, os novos bares para você ir, os novos lugares e tudo, o que está girando, sabe? Agora nem tanto, mas naquela época, em 77, 78, que era a redemocratização, essas coisas, né? Então tinha um movimento muito forte dessa garotada. Como é que surgiu exatamente o Liga Trippa? É verdade que o Liga Trippa surgiu embaixo do bloco? Sempre surge embaixo do bloco, sempre, né? Brasília Não sei se a história vai ser um pouco longa, mas a gente estávamos morando numa república, eu, Nonato Veras, João Baiano era poeta, Nonato Veras compositor, eu compunha também, e Itacata Preta, que foi um dos companheiros que criou o Liga Trippa comigo, né? E a Lúcia Blu era a namorada do Ita. Aconteceu que num show do Nonato Veras, a Lúcia Blu, o Nonato não gostou da apresentação da Lúcia Blu, ele convidou ela para cantar, para fazer uma apresentação especial, e ele não gostou e deu uma bronca nela, ficou muito baixo astral. E no outro dia, o Ita chegou para mim, Aldo, vamos fazer um grupo de música. E eu achei o convite maravilhoso, né? Claro que eu topo, vamos fazer. Na hora, né? Na hora. Vamos fazer um trabalho para nos apresentar no show do Arroto da UNB, que era um show que tinha na UNB depois do Bandejão, né? Começamos a preparar músicas minhas, músicas do Ita. A Lúcia cantava muito bem, mas só cantava. O Ita chegou e colocou o seguinte, Aldo, a gente não tem o nome, não tinha nome ainda, né? A gente está sem um lugar para ensaiar. Aí eu sugeri, sabe, vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar na rua, que a gente vai ter um contato, a gente é tímido, a gente vai ter mais um contato com o pessoal, vai ser um laboratório maravilhoso, vai ser legal. Já vai tendo a resposta do público ali ao longo do ensaio, né? O que funciona, o que não funciona. Mas a gente não tinha ainda noção do que a gente ia curtir aquilo e do que o público ia curtir também, dessa coisa, sabe? O Ita não sabe, como é que a gente vai fazer para carregar o violão, ó? Não, tem um negócio que a gente bota aqui no morro, bota o pendurador, que a gente chama de pendurador até hoje. Botava uma bota caneta, um gancho aqui assim. Aí botava aqui mas vendia na loja. Vendia na loja, tinha um gancho. Tá? Você botava aqui, botava aí no era gancho. assim, esse aí era assim, no primeiro dia a gente já sumia, depois no segundo dia depois já improvisava. Aí botava uma caneta. Também, né? Aí ainda ficou encantado com aquele negócio de pendurar o violão. Pegamos 2 violões, a Lúcia pegou chocalhos daquelas árvores, aquele chocalho comprido que dá em árvore. Sei. Sabe? Sei. Quem não sabe isso em Brasília, né? Todo mundo já brincou com isso. E tocamos embaixo de um bloco, foi na 312, 2h30 mais ou menos. E aí a gente viu, eu nunca me esqueço disso, as cabecinhas
aparecendo na janela, sabe? Que era muito possivelmente das trabalhadoras domésticas, que estavam ali trabalhando, os patrões lá, né? Começaram a ouvir ali. Começaram a ouvir, a gente sentiu uma energia boa delas, e eu comentei com o Ito, olha só, esse público aí, se a gente vai fazer um show, jamais iria em show da gente tá mostrando música para pessoas que nunca viriam no negócio, sabe? E aí achamos aquela experiência muito legal, aí fomos pro Beirute. Chegamos do Beirute, entramos no Beirute cantando. Foi assim, metade do Beirute achou maravilhoso, outra metade achou horrível. A gente achou aquilo maravilhoso, aquela polêmica, sabe? Isso parece festival de cinema do Cine Brasília. Metade vai, metade aplaude. Foi super legal. A experiência do Beirute foi maravilhosa também. E voltamos para casa. Né? E vamos botar... E aí, que vamos fazer? Vamos continuar. Isso aqui está gostoso demais, isso aqui está maravilhoso. A gente está mostrando nossa música para as pessoas. E vamos botar um nome. Aí o Ita sugeriu Liga Tripa, que era um apelido que eu tinha na antiga Codebras. Foi um bullying que fizeram comigo lá. Veio de um bullying o nome. Foi um bullying. Um bullying que é um apelido que eu tinha, né? Me chamavam de Liga Tripa, porque eu era muito magrinho. E eu, Liga Tripa, na verdade, é um espeto para assar frango. Um baiano, né? que botou o nome. É um espeto para virar tripa. Tripa de do frango. Porco, acho que é de porco. De porco, para virar tripa de porco, para fazer linguiça. Isso é a Liga Tripa. Então, o cara que era muito magrelo, assim... Eu era muito magrelo naquela época. Liga Tripa, que é esse espeto. Aí, quanto mais eu ficava bravo na Codebras, mais a coisa pegava, mas pegou. apelido é assim. Apelido, se você fica chateado, aí nunca mais ele te larga, né? Aí o Ita sugeriu Liga Tripa. Eu não gostei na hora, a Lúcia também achou feio. Aí o Ita, você deixa de ser careta, rapaz, vocês não estão percebendo a força desse nome aqui, isso aqui é o máximo, isso aqui Liga Tripa, tem a visceralidade, tem tudo mais. Aí convenceu a gente, né? Entramos no quarto do João Baiano, que não gostava que mexesse nos nanquim dele, sabe? Pegamos os nanquim do João Baiano, era um belíssimo poeta e desenhista, falecido já, e pichamos Liga Tripa nas camisetas brancas que a gente tinha e já saímos de novo para cantar e não paramos mais. E nós como três. É que foram entrando os outros? Aí o que aconteceu, né? Com o tempo ficamos nós três cantando 1, 2 meses, o Ita se desentendeu com a Lúcia Blue, não queria mais namorar a Lúcia, sugeriu a saída da Lúcia, a Lúcia saiu, ficou só eu e Ita por um certo tempo. Mas eu acho que o grupo começou a chamar a atenção da rapaziada, de compositores, poetas e tudo mais, que começaram a aparecer. O Renato Matos começou a aparecer na nossa casa lá, na República, que a gente chamava de Nave Louca, era o nome que a gente chamava. O Renato Matos apareceu, levou o Márcio. O Márcio foi levado pelo Renato Matos. Isso. Com aquele instrumento, eu me apaixonei pelo instrumento, eu digo, esse instrumento aqui tem que entrar no grupo da gente. Aí o Márcio entrou na banda. Né? E aí foi junto, as pessoas foram aparecendo lá, o Gato aparecia lá bastante. O Gato, depois foi o Duboc, depois tem a segunda turma, foi o Duboc, eu acho também, que o Carrapa e o Bico entraram primeiro. O Carrapa bem novinho, ele tocava cavaquinho. O Carrapa e o Bico moravam ali na 312. Ele ficava meio de lado tocando o cavaquinho dele assim. Mas belíssimo músico. E foi muito legal, porque foi ficando diversificado também na questão dos instrumentos, né? Foi enriquecendo. São muito rico. Eu acho que essa parte musical do Liga Tripa é encantadora, né? Porque além dos instrumentos, da diversificação de instrumentos, veio de diversificação de compositores também. Novos compositores aparecendo, colocando suas músicas. Um pouco, dá pra gente comparar um pouco com Brasília, né? Essa coisa de todas as influências que entram e sai uma coisa nova dessas influências. Na verdade, quase que um movimento, né? A gente não via assim, o Liga Tripa como, isso é uma banda que eu vou fazer parte. Para mim, banda era o pessoal do rock, que tinha bandas fechadas. A gente, na verdade, tinha um movimento que era muito movimento de compositores, de poetas, né? E a história, assim, era ir atrás do Liga Tripa, né? Tem até uma música que fala isso, que atrás do Liga Tripa só não vai quem já morreu. Quem já dançou, né? Quem já morreu é do Caetano, foi uma apropriação do verso do Caetano. Exatamente, né? a gente foi... Desperte a sua loucura, desate a sua fissura de comer, de beber, de dançar, para o corpo e a mente voar. De sonhar, de romper, de amar. O bem e o mal estão na carne. Eu gostava de dizer, o bem e o mal estão na carne. A vida não pode esperar. As asas, os espaços, a cidade é muito louca. Qualquer coisa é muito pouca.
E o meu pensamento voou atrás do liga-tripa, só não vai quem já Atrás dançou. do liga-tripa só não vai quem já dançou. Atrás do liga-tripa só não vai quem já dançou. Desperte a sua... Eu não me lembro exatamente dessa época, mas eu tenho vários relatos de amigos que dizem que, assim, quando o Liga Tripa chegava no Beirute, por exemplo, essa primeira vez aí houve uma divisão, né, que você falou. É a primeira vez, Mas vez, depois claro, né? o Depois Liga era Tripa unidade. virava uma festa, né? Exatamente. Os lugares onde chegava era E é uma coisa muito legal ter celebração. falado isso, porque na minha sensação, no meu jeito de ver, tá? E pode ser que as pessoas não venham dessa maneira, né? Quando a gente chegava, todo mundo virava Liga Tripa. Aham. Esse movimento, sabe? A gente cantava, todo mundo cantava junto. Isso que o Calor tá falando, né? Não era uma banda, era um movimento, todo era mundo uma... virava Liga Tripa. Era um ali, estado Liga de Tripa. espírito. Exatamente. As letras, uma ou outra tinha alguma mensagem mais contestadora, mais Direta. mais direta. Aham. Mas, na verdade, a contestação é pela alegria, a cidade é nossa, isso aqui não, sabe, a gente tem o direito de cantar na nossa cidade, né? E aí tem Isso essa é- coisa da apropriação da cidade que você fala. Como arquiteto, você fala muito, né? O espaço, né, foi feito para ser usado, né? A gente via muito que isso em Brasília, né, espaço, não fala muito, espaço para automóvel, porque as cidades estão muito... Mas Brasília tinha que ter esse negócio, né, de você usar realmente os espaços. Os espaços são para as pessoas. E eles Não, convidam. Eu acho que os exatamente. espaços em Brasília, essas áreas abertas, elas convidam para a Isso. cultura, né? Hum. Eu acho que te chama para apresentar. Tanto que o Esquadrão da Vida usava também muito bem Também. isso. Totalmente, é. De você não ter, eu acho que só a noção de você não ter os prédios colados ao chão, você ter a noção dos pilotis, isso é uma coisa de uma liberdade, porque o pedestre escolhe o caminho que quiser. Vocês se apresentaram a primeira vez debaixo de um prédio. Se não fosse em Brasília, né, não haveria Liga-Tripa, porque, né, o Liga-Tripa se apropriou desse espaço, né, e mostrou para as pessoas: vocês podem descer sim, vocês podem descer dos prédios, vocês podem andar na rua, né, vocês podem fazer uma reta aqui. A gente fazia muito isso, né? A gente ia atravessar a quadra tocando, a gente atravessava, fazia ali o nosso caminho, andando, você não tem que seguir, né, nem mesmo, né, o meio fio dentro da quadra. Você pode ir, né, fazendo e andando, fazendo o que você quiser. Agora, tem uma coisa que me incomoda muito como brasiliense, que é essa visão de fora, das pessoas de fora, de dizerem que Brasília é uma cidade fria. Isso virou quase que um clichê, né? Todo mundo fala, ai, Brasília é uma cidade fria, Brasília é uma cidade fria. E eu que sou daqui sei que não é fria. E acho que o Liga Tripa é uma prova de que não é uma cidade fria. Até porque vocês são amigos há 40 anos e uma amizade super consolidada e vocês levam esse calor humano para onde vocês vão. A gente também tem que localizar historicamente essa coisa até do Liga Tripa. A gente estava no tempo da ditadura, né? Então tinha, né, um controle aí, a cidade era controlada administrativamente. E a gente também burlava esse controle, né? E havia conflitos de vez em quando. Havia conflitos com a rapaziada, com eles de vez em quando. Os homens, vamos chamar assim, né? Tanto a geração mimeógrafa teve conflitos, o Nicolas Berto teve a casa invadida por polícia, o Liga Tripa foi expulso a cacetada e inclusive com tiro no Beirute. Aliás, foi uma coisa, mas foi também, é engraçado que para nós, do ponto de vista de aparelhista, nunca apareceu tanto, que ele deu a primeira página no jornal, Liga Tripa, não sei o quê, mas, pô, vocês vieram foi ajudar a gente a falar. Promoveram sem querer. Promoveram a gente demais a conta. Eles apareceram lá no Beirute, para todo apaisano, sabe? E a gente cantando nonô, de repente tem uns caras estranhos nos encarando, e a gente tem, e o Liga Tripa tem muito uma coisa, sabe, que é o olho no olho. Faz parte da linguagem da gente, o olho no olho. A gente acha que o olho no olho é uma cumplicidade com as pessoas, né? E defende a gente também, ao mesmo tempo que
enfim, é uma defesa pra gente também, você olhar no olho das pessoas. Fortalece a gente, no meu ponto de vista, né? Com e a gente certeza. olha nos olhos. A gente olha no olho, gosta de olhar no olho das pessoas. Cantar olhando no olho. E a música transmite mais. Transmite mais quando você está falando com a pessoa, quando está Tem mais olhando no olho. força, Tem né? mais força. É. Tem mais força. Aí os caras olhando pra gente, a gente olhando, eu cantando, olhando nos olhos. De repente o cara tá brabo, sabe? Aí ele pegou o violão, apertou assim, sabe? Pegou meu violão e apertou assim, e o pessoal não percebeu. Rapaziada, ligando, não percebeu. Eu arranquei o violão, era bem na hora do nonô, né? E olhei bem na cara dele, nonô. O cara foi me olhando assim, de repente o cara começou a murchar um pouco, de repente o cara abaixou a cabeça e fez assim, e saiu, sabe? E eu digo, meu Deus do céu, boa coisa não tem aí. Alguma coisa muito estranha Alguma aconteceu. coisa muito estranha está acontecendo, o pessoal não viu. De repente o cara me entra com um cacetete na mão e um revólver na outra. E os Deus. camburões também cercando, né? Cercando tudo. Foi um... E aí, assim, as pessoas no meio se levantaram, criaram assim, um isolamento pra gente, né? Aí nisso a gente conseguiu, né? Não, mas eu saí conseguiu correndo. correr. Eu saí correndo, abraçado com o meu, sabe? Que o cara veio pra cima de mim com aquele revólver. Mas que coisa linda, o público Não é? ter abraçado, Sim. literalmente, né? Isso acontecia de vez em quando. O público de vez em Acontecia. quando protegia a gente. Tinha queixa no jornal, a gente respondeu a um processo por perturbação do sossego alheio, mas na verdade era pura... Na minha... Uma perseguição uma mesmo, perseguição né? mesmo, eles não Pela- queriam, né? É. Achavam, não gostavam realmente. Que assim, eles não faziam uma música violenta nem nada, mas eles tinham assim 50% de um lance rock, no sentido de você... Seria assim, sabe assim, um Incredible String Band do Planalto. Exatamente, sacou? Não, é uma banda do rock que existiu, que é igualzinho Liga Tripla. Só que você chega pro Liga Tripla e pergunta, sabe? Eles não vão nem saber o que é essa. Agora, logo depois do Liga Tripa, quer dizer, meio paralelo a isso, começaram a surgir as bandas de rock. Sim. E tem, assim, várias entrevistas do Renato Russo. O Renato Russo, inclusive, regravou Travessia do Eixão. Sim. Né? E tem várias entrevistas dele se referindo com muito carinho e com muito respeito ao Liga Tripa. Dizendo, inclusive, que o Liga Tripa foi fundamental para que essas bandas de rock da geração 80 se consolidassem. É como se o Liga Tripa tivesse, de certa forma, aberto o caminho e chancelado aquela garotada que estava aparecendo. O Renato até falava brincando assim, não, porque o Liga Tripla falava assim, não, vocês fazem um rock de rua. Rock de rua, muito Eu- A gente legal. achava muito engraçado essa coisa Na dele. minha leitura, o Liga Tripla tem o espírito do rock. Ele pode não ter o ritmo do Aham. rock, ele pode, mesmo que ele use o baião nordestino, o frevo, mas o espírito do Liga Tripla é rock and roll, na minha opinião. Você está falando dessa coisa do baião, do frevo. Brasília recebe todas essas influências de vários lugares e eu acho que sempre consegue dar uma cara própria ao que é produzido aqui. A gente Sim. recebeu o Fernando César, Sete Cordas, irmão do Hamilton de Holanda, Sim. e ele disse que o chorinho é uma coisa que ficou na minha cabeça, que ele disse que o chorinho brasiliense tem sotaque. E o sotaque do chorinho legal, brasiliense cara. é o rock. Eu Interessante achei isso. espetacular É isso. mesmo. Eu assim, acho o Carrapa do Cavaquinho, ele é um chorão, mas ele tem muito do rock na pegada dele. Não sei se tu concorda comigo, cara. Não, total. É. Ele tem E muito tem, essa e tem essa improvisação. coisa mesmo de, apesar de vocês pegarem esses estilos, vocês saberem que o que vocês fazem não é uma música nordestina, mesmo que seja um frevo, não é um... Enfim. Olha, a gente sabe que não é, mas isso surge naturalmente. Porque eu, por exemplo, sou gaúcho. Tá? Aí eu vou fazer um baião. Eu quero compor um baião. O meu baião vai sair diferente. Ele não, por eu ser gaúcho, ele não sai com aquele espírito nordestino, né? Não são meus os meus sapatos, mas as marcas que eles deixam. Não é minha esta camisa, mas as cores que eu escolho. Não é meu esse meu braço, mas o abraço que te dou. Não é minha esta casa que eu moro. Minha casa mora em mim. E aí vai. Ou seja, né, tanto na letra quanto na pegada da coisa, o ritmo é baião. Mas a letra não tem aquele jeito nordestino. Tem uma assinatura brasiliense no fundo, Tem. que é essa mistura. Olha, a que- gente, quanto, por exemplo, essa coisa do ritmo do Liga Tripla, isso também, né, já foi assim,
Quase assim, você ter uma palestra né, dentro do Liga Tripa, todo mundo discutindo sobre qual era o... Porque sempre falaram, não, qual é o ritmo que vocês fazem? Aí a gente chegou, não, a gente faz o ritmo Liga Tripa, que é um ritmo que a gente chamava assim, que a gente ia andando, uns passos andando e tocando. Então, essa coisa da gente andar e tocar criou um ritmo que era passada. A gente né? chama de ligada. A gente começou a colocar nossas músicas numa batida mais simples, mais fácil de fazer na rua. Tu não vai pegar um violão e puxar a cordinha e papapá, tu tem que bater, aí fica legal, sabe? Tem que ser mais simples a coisa. Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. E aí eu queria até fazer o contraponto para esse momento que a gente vive agora, que é um momento absolutamente tecnológico, né? Que é o contraponto do artesão, da coisa feita ali muito humana e da máquina, inteligência artificial. Onde é que vocês acham que isso vai parar e como é que é a contribuição do Liga Tripa nesse... Olha, eu não sei, eu sei que eu acho bem estranho isso, sabe? É estranho você chegar num consultório médico, por exemplo, tem seis pessoas lá, esperando a sua vez de ser chamado, todo mundo com celular, cada um, sabe? Às vezes você vê, né, a pessoa está num canto, está num quarto lá, o outro está na sala, eles estão falando. E eu acho muito estranho, sabe? E outra coisa são esses jogos eletrônicos também, eu acho, sabe? A pessoa fica lá naquele negócio lá sozinho jogando, numa solidão danada. Isso é o oposto do Liga Tripa, né? Porque o Liga Tripa é o encontro, o Liga Tripa é o olho no olho, exatamente. Como você falou. O olho é o sair na rua, sair na rua, na cara do outro. Liga Tripa é liga gente, né? É liga coração, é liga vísceras, né? E é bem o contrário disso. Mas o Liga Tripa vai continuar na estrada? Quais os planos para o futuro? Olha, deixa eu te falar. Tem umas coisas. A gente, por exemplo, né? A gente não tem mais 20 anos, 30 anos. Eu tenho 70 anos. E a gente passa por uma outra fase na vida. Eu não tenho mais aquela ânsia de estar na rua hoje. Acho muito legal o Liga fazer umas ligadas, eventualmente. Vamos fazer shows específicos. Pô, a Márcia Zarlu tá fazendo aniversário. Vamos fazer uma ligada para ela. Bota aí. Gente, já imaginou? Eu vou, quando acabar aqui a gravação, já vou passar a data do meu aniversário, tá? Sabe? Aí bota lá, né? Chama pelo seu... Outro dia a gente fez um aniversário do Aldo no Foi Beirute, super né? Que legal. Eu fiquei numa felicidade que não faz ideia. A gente entrou no Beirute, um contentamento. assim, né? Não é mais com aquela periodicidade, mas de não, vez em quando exatamente, rola. porque a felicidade era imensa. Chegava a acontecer coisa. Uma vez eu briguei quase que todo dia, né? Desentendi com o Ita. Aí o Ita tinha um Liga Tripa aqui, com o Ita na Asa Sul, e o meu ia para Asa Norte. Aí até já rolou. Ou seja, Liga Tripa acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Porque tinha esse negócio, a gente saía e colocava tipo uma rota. Mas a gente não conseguia, por exemplo, ir da Asa Sul para a Asa Norte andando. A gente sempre escolhia o Asa Sul ou Asa Norte. Aí tinha essa coisa mesmo, né? E tinha tanta gente, tinha uma época que a gente ficava com 15 pessoas, né? Andando. Né? É por isso que eu sempre falo essa coisa de ser um movimento, né? Porque mesmo. tinha isso, eu né? queria encerrar esse papo maravilhoso perguntando para vocês o que Brasília significa na vida de vocês. Bom, eu sou carioca de nascimento, né? Mas morei em Goiânia um tempo, né? Meu pai, antes de vir para Brasília, passou em Goiânia e veio para cá depois. E eu, assim, para mim, Brasília foi como se fosse uma liberdade mesmo. A ideia que eu tinha, né, no Rio de Janeiro, onde eu morava, né, era totalmente diferente do que Brasília. Quando eu ia de férias, né, para o Rio, né, aí você via aquela coisa, eu morava num lugar que as ruas convencional, apertadas, tudo convencional. Eu ficava assim, ficava doido para voltar quando, né, tinha um lado bom, lógico, tinha praia, né, e tudo, mas a forma de viver né, eu gostava muito de andar de bicicleta pela cidade. Eu acho que é essa essência da liberdade, né, que Brasília tem, que Brasília é muito diferente de tudo e tem essa essência no projeto, na maneira como a cidade se construiu e continua se construindo. Né? Se Porto Alegre é minha mãe, digamos assim, né? Brasília é minha madrastinha, linda, menina dos olhos verdes, coisa mais linda. E a coisa de ser uma cidade nova, né? Aquela coisa de você tá fazendo ela, tá construindo ela, tá participando dela. Eu amo isso aqui, eu não troco Brasília por lugar nenhum.
É uma Verdade. cidade realmente muito especial. E muito especial ter essa representação da cidade que é o Liga Tripa hoje aqui com a gente. Agradeço demais a presença de vocês. Foi muito especial, mais uma vez, bater esse papo. E vou cobrar no meu aniversário, hein? Liga Tripa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi muito bom pra gente também ter aqui. Que delícia de papo. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista. Fique ligado.